Salve Maria! Falaremos hoje da história de Portugal. Hoje, no dia em que sai este vídeo, celebra-se o 5 de outubro, em Portugal. É feriado nacional pela ocasião da imposição da República. Porém, tentando contornar isto, certos grupos e indivíduos tentam ressignificar o dia, celebrando no lugar do 5 de outubro de 1910, o 5 de outubro de 1143, data do Tratado de Zamora. Comecemos pela questão: o que é o Tratado de Zamora? Durante a Reconquista Cristã, reuniu-se o rei de Portugal com o imperador das Espanhas, no dia 5 de outubro de 1143, na cidade de Zamora. Aqui foi assinado o tratado que teria dado independência a Portugal. É isto que nos é contado. Porém, será isto verdade? Hoje irei analisar os documentos que mencionam a reunião onde teria sido assinado tal tratado e mostrar que o Tratado de Zamora nunca existiu. Antes de analisar qualquer documentação, mostrarei de onde vem a atual versão da história do nosso país, que menciona o colóquio, isto é, a reunião onde teria sido assinado o Tratado de Zamora. No século XIX, em Portugal, é publicada no ano de 1846, pelo historiador português Alexandre Herculano, o primeiro volume da obra intitulada de História de Portugal. Sendo chamada por muitos como a primeira obra escrita com preocupação e rigor científico, esta veio a revolucionar, aliás, como é típico da época, a forma de ver e interpretar a história do país. Até então, acusam os modernos, a história era escrita como um meio propagandístico e não com preocupação científica. E então, veio Alexandre Herculano, que, imbuído nos ideais maçónicos e liberais, resolveu rejeitar toda a tradição historiográfica do país e recomeçar do zero. Escrever a história de forma imparcial e com rigor científico, dizem. É aqui que iremos começar a nossa análise. Diz Alexandre Herculano na sua obra: foi durante esta calma da guerra com os muçulmanos que se tratou de estabelecer definitivamente a paz cujos preliminares se tinham assentado em Valdevez. O cardeal Guido de Vigo viera por aquele tempo a Espanha, como legado do Papa Inocêncio II, e a juntar um concílio provincial em Valladolid, em que se promulgaram as resoluções do segundo Concílio Geral de Latrão, e se deram algumas outras providências relativas especialmente à Igreja da Espanha. Aqui vale relembrar que Espanha não é a unidade política que hoje conhecemos, mas sim toda a Península Ibérica, que era chamada de Espanha. O imperador e o rei de Portugal dirigiram-se nesta conjuntura a Zamora, para numa conferência assentarem as condições de duradoura concordia. Guido, provavelmente como representante do pontífice, foi chamado a assistir à conferência dos dois príncipes, que, segundo parece, resolveram amigavelmente as controvérsias que os tinham obrigado a demorar a conclusão da paz. Quais foram as condições desta? Esta parte é muito importante, pois é aqui que o autor diz o conteúdo do suposto Tratado de Zamora. Ora vejamos. Nenhum monumento especial que não o diga chegou até nós, mas o que se pode asseverar é que o imperador reconheceu o título de rei que seu primo tomara e que este recebeu dele o senhorio da Astorga, considerando-se por essa tenência seu vassalo. Não é menos provável que, ainda como rei de Portugal, ficasse numa espécie de dependência política de Afonso VII, o imperador das Espanhas, ou de toda a Espanha, como ele se intitulava nos seus diplomas. Segura assim a tranquilidade dos dois estados, Afonso I voltou aos próprios domínios, deixando por governador da Astorga o seu alferes, Fernando Cativo. A separação de Portugal era enfim um facto materialmente consumado e completo, fosse qual fosse a dependência nominal em que o seu príncipe ficasse do imperador. É isto que nos diz Herculano. Versão esta que foi abraçada por toda a historiografia moderna. Porém, há razões suficientes para duvidar de tal versão. Primeiro, o próprio Herculano diz: nenhum monumento especial que nulo diga chegou a nós. Ou seja, o próprio historiador admite que não existe nenhum documento que mostre o que foi discutido no colóquio em Zamora. Portanto, tudo o que faz de seguida é supor. Abrir um parênteses. Isto não é o Tratado de Zamora. Isto é a Bula Manifestis Probatum. Não sei porquê, mas muita gente confunde. Como base de evidência para afirmar que se realizou tal encontro, o autor teve dois documentos fundamentais, ambos que referem um colóquio onde o imperador das Espanhas encontrou-se com o seu primo, o rei de Portugal. Porém, estes documentos padecem logo de algo importante. Não são conhecidos os seus originais.
Tudo o que sabemos sobre eles está escrito na Crónica Geral da Ordem de São Bento, escrita pelo Frei António Yepes, um castelhano, no ano de 1609, e não foram mencionados em mais lado algum antes da publicação desta obra. Nem os documentos, nem o colóquio em Zamora são mencionados nas principais obras historiográficas da Antiguidade, nem por portugueses, nem mesmo por castelhanos. Logo aqui vemos que, mesmo que tal colóquio tenha acontecido, não fora um evento de tamanha importância, pois não é mencionado nas principais crónicas da época. Logo, é lícito duvidar da veracidade da documentação. Este primeiro documento mencionado na Crónica de Yepes, intitulado Escritura 9, é um privilégio da fundação do Mosteiro de Nossa Senhora de Valparaíso, Real, pelo rei Dom Afonso VII, serve para a história desta casa, que se trata do ano de 1138. Neste documento, que aparentemente nada tem que ver com o dito colóquio em Zamora, vemos mencionado o seguinte: carta de dedução feita em Zamora no dia 4 de outubro, em que o cardeal Guido de Vigo da Igreja Romana, que esteve no concílio em Valladolid, e no colóquio do rei de Portugal com o imperador na era de 1175. Esta era de 1175 trata-se da Era de César, ou Era Hispânica, que data ao ano da reconquista de Espanha pelo imperador Augusto, que era a datação utilizada antes da padronização da Era de Cristo, feita em Portugal por sua mercê, o rei Dom João I. Para convertermos tal data para a era que atualmente usamos, subtraímos 38 anos. Ou seja, este colóquio teria acontecido supostamente na era de 1137 e não na era de 1143, como dito por Herculano. Porém, temos aqui um outro marco, o Concílio de Valladolid. Este concílio, que aliás, abrindo parênteses, não temos nenhuma ata que tenha chegado aos nossos dias, referindo aquilo que se tratou no concílio. Este concílio, porém, teria sido celebrado no ano de 1143. Assim, vemos que o documento apresenta logo de início um erro de datação, pois, se o colóquio realmente aconteceu conforme aqui mencionado, a escritura em si não pode ser datada de 1138, como diz no início, pois menciona um concílio que só viria a acontecer em 1143. E temos mais o problema da data do colóquio, que é referido como tendo acontecido a 4 de outubro de 1137, coisa que não deveria de acontecer devido à data do concílio. Este é o primeiro documento. Vejamos o segundo. Mencionado na mesma crónica, é intitulado de Escritura 26 do Imperador Dom Afonso VII, é um privilégio em favor do mosteiro de Santa Maria de Moreirola, dado a Pedro e Sancho, monges cistercienses. Vemos aqui referido carta feita em Zamora a 3 de setembro, em que o cardeal Guido da Igreja Romana esteve no concílio de Valladolid e no colóquio do rei de Portugal com o imperador, no ano de 1181. Aqui reparamos algo ainda mais curioso. Se convertermos a data para a Era de Cristo, ficamos com o dito ano de 1143. Porém, já não se trata do mês de outubro, mas sim do mês de setembro, mais precisamente a 3 de setembro de 1143. Resumida a situação em que nos encontramos, os dois documentos utilizados por Herculano apresentam datas distintas, tanto em relação ao dia, quanto ao mês, quanto ao ano. E ainda mais grave é que estes documentos não são conhecidos os originais. Estão apenas referidos em uma crónica do século XVII, ou seja, 5 séculos após os acontecimentos relatados, e ainda em plena união pessoal das coroas de Portugal, Castelo e Aragão, na pessoa de Filipe III de Castelo e Aragão, onde se tentava legitimar a posse de Portugal por parte dos monarcas castelhanos. Portanto, estes documentos são duvidosos em muitos aspectos. Entretanto, foi encontrado cerca de 50 anos depois da publicação da obra de Herculano, perdido em um arquivo diocesano, um terceiro documento. Porém, também este apresenta problemas. Este terceiro documento é datado a 1143, 20 de setembro. Diz o documento: carta emitida a 12 dias de outubro, na época em que o cardeal Guido, o legado da Igreja Romana, realizou um concílio com todos os bispos do reino do imperador Afonso, no ano de 1181, liderado pelo imperador Afonso, que governava em Toledo, Leão, etc. Lembrando, 1181 da Era de César. Aqui fica realçado um problema. Não são mencionados o colóquio, o rei de Portugal
ou até mesmo a cidade de Zamora. A incerteza na documentação é um dado adquirido e aqui demonstrado. Porém, analisemos mais. O tal tratado não poderia ter as cláusulas que supostamente tinha por uma questão muito importante. Portugal já não era subordinado ao imperador, nem depois, nem antes da data de 1143. Já as principais crónicas da época chamam do Afonso Henriques de rei antes de 1143. A exemplo da história compostelana, que chama Portugal de reino já no ano de 1137, a crónica do imperador Afonso, que diz que os portugueses já chamaram logo rei a Dom Afonso Henriques, a seguir à morte da sua mãe, a rainha Dona Teresa de Portugal. Portugal nunca esteve debaixo do jugo de Afonso VII. Nunca. Tanto que, nas mesmas crónicas do imperador Afonso, é detalhada uma lista de subordinados e vassalos do imperador, chegando até mesmo a condes. E Portugal não é mencionado. Síntese de tudo o que nós tratamos aqui. O suposto Tratado de Zamora, conhecido por muitos pelo ditado 5 de outubro de 1143. Quem não sabe esta data não é português. Este tratado, que teria fundado a nossa nacionalidade, foi pela primeira vez mencionado pelo historiador Alexandre Herculano, que se baseou supostamente em dois documentos. Estes dois documentos, que não são conhecidos os seus originais e que apresentam erros de datação. Para além do mais, foi encontrado um terceiro documento que menciona o concílio que ocorreu perto da data do suposto colóquio, mas que não menciona nem o rei de Portugal, nem o colóquio, nem a data de 5 de outubro, ou algo semelhante, muito menos a cidade de Zamora. A história do nosso país é muito bela e muito vasta, mas é muito mal contada. E é nosso dever, como fiéis lusitanos, contar a verdade. Pax Christi.